Queridos, que a graça e a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos os amados e queridos irmãos. Neste momento eu quero trazer uma passagem, uma palavra que se encontra no primeiro livro de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo de número 2. Também nós vamos estar dando uma estudada no Apocalipse de Pedro, da palavra do nosso Salvador Yahushua. Diz assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Yahushua, despojando, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia e inveja, de toda sorte de maleficência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se que já tendes experiência que o Criador é bondoso, chegai-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Yahweh eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra viva, sois edificado uma casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Yahweh por intermédio de Yahushua. Por isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que nele crê não será de modo algum enganado. Para vós outro, portanto, se crede, preciosidade para os descrentes. A pedra que os construtores rejeitaram veio para o principal pedra de esquina, e a pedra de tropeço, rocha de escândalo. Estes são os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que foram posto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não era povo, mas agora sois povo de Yahweh, e não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus amados e queridos, quando a palavra diz que nós somos a casa espiritual do nosso Salvador Yahushua, fomos edificados em Yahushua, para que hoje nós venhamos a ser, como a palavra diz, isso aqui é muito importante, para que nós venha cada vez mais ter este desejo da salvação, ter este desejo de prosseguir aos pés do nosso Salvador Yahushua, para estar morando com ele, para estar entrando em Sião com ele. E aqui no versículo de número 6, fala assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que nele crê não será de modo algum envergonhado. Não será de modo algum envergonhado. Porque, meus amados, a palavra nos mostra que esta pedra que foi rejeitada pelos homens, pelos construtores, pelos homens que não quiseram ouvir a verdade, essa pedra que é o nosso Salvador Yahushua, que nós recebemos como único e suficiente Salvador, e nós temos uma promessa a todos nós. Foi chamada aqui no verso de número 9, porque vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo comprado com o precioso sangue do nosso Salvador derramado no madeiro, para que anuncieis a virtude, para que anuncieis a promessa do nosso Salvador Yahushua. Por isso nós, no outro tempo, como a palavra diz que no outro tempo, nós estávamos lá dentro do sistema. Hoje nós estamos para anunciar a virtude,
para anunciar a promessa, para anunciar a verdade do nosso Salvador Yahushua. Por isso, vamos aqui para a epístola de Pedro, muito importante. Diz assim: Pedro, bem-aventurados que sois filho do Pai, que está no céu, porque provém a vida os quais ele desvelou a vida por meu intermédio, e que eu fiz que eles reconheçam, eles são edificados sobre sólido alicerce, para que ouça a minha palavra e distingua a palavra da injustiça e das transgressões da lei e a palavra da justiça. Dizendo para Pedro que os filhos do nosso Pai Yahweh vai saber distinguir a palavra da verdade, a palavra da justiça da palavra da injustiça. Porque quando nós olhamos e nós observamos, e nós vemos cada vez mais esta palavra nos mostrando que o nosso Salvador Yahushua, ele veio para revelar a palavra, do nosso Salvador, do nosso Criador. Por que para revelar? Porque sabemos que no outro tempo nós não conhecíamos essa palavra, nós não conhecíamos essa verdade, e hoje nós temos a oportunidade de conhecer esta verdade. Diz mais: e ele apareceu então eles abertamente, e apareceu aquele que é o Filho do Homem, que se revelar para além do céu, para o temor dos homens, que ama o bem deste mundo. Mas tu, Pedro, se forte, torna-te perfeito em conformidade com o teu nome. E comigo, que eu sou aquele que te escolhi, de ti estabeleci o início também para outros, que eu chamei ao conhecimento. Ali nós vemos que Pedro é o nosso Salvador Yahushua, para ele ser forte e ser perfeito. Ser forte e ser perfeito, porque o nosso Salvador Yahushua o chamou para que ele viesse estar fazendo a vontade de nosso Salvador Yahushua. E mais à frente, aqui também diz assim: e ele me disse, Pedro, diversas vezes eu te disse que estes são cegos, desprovido de qualquer guia. Se quiseres conhecer a sua cegueira, coloca a mão sobre o teu olho, que são luas, veste, e diz o que vê. Então isso feito, e não vi absolutamente nada. E eu disse, nada há para ver. E ele me disse novamente, volta e procede do mesmo modo. E fui invadido de um medo agradável, por visto a luz nova, mais forte do que a luz do dia. E por fim enxerguei o Salvador, e eu falei as coisas que havia visto. Ali o nosso Salvador Yahushua fala para Pedro colocar a mão nos seus olhos. Para que ele via? E ele não via nada. Assim eram os líderes religiosos desse tempo, porque todos eles estão na situação do ensinamento, do engano, da mentira, para cada vez mais prosseguir anunciando o falso Salvador, sem conhecer o verdadeiro Salvador, que é o nosso Salvador Yahushua. E quando nós vemos e nós entendemos, a palavra aqui nos mostra diversas vezes que ali o nosso Salvador manda Pedro colocar a mão nos olhos para que ele viesse enxergar. E ali seus olhos estavam fechados, estava vendado, e não conseguiria enxergar, porque estava fechado. E diz mais: e apura os ouvidos e escuta o que eles dizem. E eu novamente pus atenção enquanto tu ocupa os teus lugares. E eles louvam. E quando eu disse isso, o Salvador
prosseguiu e disse-me: eles são cego, surdo, ora, estando ouvindo as coisas que te dirão em segredo, guarda-os e não se manifeste ao filho deste Eno. Neste com efeito tu serás insultado, porém te ignoram, mas louvar-te-ão assim que te conheceres. Havemos a situação. Ali o próprio Salvador estava dizendo que Pedro seria louvado. Hoje nós vemos para todo lado. Nós vemos para todo lado hoje pessoas que adoram a Pedro, que diz que Pedro tem a porta do céu para descer chuva. Ou engana a mentira, vamos ver mais uma vez. Eu vou ler a parte aqui de cima. E voltou-me e elevar as tuas mãos ao ouvido, e diz ao sacerdote e ao povo: eu prestei atenção aos sacerdotes, que se assenta como escriba, enquanto a multidão lá fora bradava, enquanto eles ouvia de mim, estava e disse: apura teus ouvidos, escuta o que eles diz. E eu novamente prestei atenção, enquanto tu ocupas o teu lugar, eles te louvam. Enquanto eu disse isso, o Salvador prosseguiu e disse-te que eles são cegos e surdos. Ora, estão ouvindo as coisas que dirão em segredo. Guarda-os, não manifesta ao filho deste Eno. Neste, com efeito, tu serás insultado, porém te ignora, mas te louvar-te-ão assim que te conheceres. Nós vamos ver e entender que ali o Salvador estava dizendo para Pedro. Nós vamos mais um pouco à frente para que nós venhamos ver os falsos ensinamentos. Homens que propagam falsidades virão depois de ti, e eles dirão o nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Ao invés disso, eles comprometer-se-ão e nomeadamente abandonando-se-ão um nome sedutor. E é o Cristo enganador. É um dogma multiforme, os que dominaram com o propósito de os dividir. Alguns deles consultarão a verdade e anunciarão um mau ensinamento, e todos falarão mal uns contra os outros. Alguns serão chamados pelo nome de acorde, sobre o cujo poder se colocam. Olha, nós vamos ver a situação. Essa parte ela é primordial. Como fala, ao invés disso, eles comprometem-se-ão e nomear-te-ão e abandonar-se-ão e um nome sedutor e um Cristo enganador, um dogma multiforme que domina com o propósito de os dividir. Olha a situação, nós vemos a situação da maçonaria, dividir para conquistar. Assim aconteceu com a ordem de Cristo, o Cristo enganador. Olha, nós observar e vemos aqui na passagem, eu vou mostrar para os irmãos, eu vou marcar aqui em cima dessa letra para os irmãos ver o nome. Para que os irmãos vejam esse nome, eu vou colocar bem perto da câmera. O Cristo enganador. Está na epístola de Pedro, o falso ensinamento. Quando nós observamos,
E nós vemos que esse enganador, ele trouxe o engano, a mentira, no meio do povo. Mais um pouco, vamos. Está aqui, irmão, diz assim: os falsos ensinamentos a almas mortais e as almas imortais. E nós vamos ver que as almas mortais parecem com as almas imortais. As pessoas parecem que são do Criador, mas não são. Outros que a pessoa acha que não é e é, porque tem um compromisso, a comunhão íntimo com o nosso Pai, Yahweh, e com o nosso Salvador, Yahushua. E nós vemos e observamos, as pessoas acham que vai estar fazendo a vontade do Pai. Olha como vemos mais. O falso ensinamento e a falsa irmandade. E outro ainda, entre eles, encontrando-se no meio do sofrimento, creram por levar o bom termo e norma, a sabedoria e a verdadeira imaculada realmente existente. Essa é a união espiritual com que provém a mesma raiz mútria, a comunhão o qual transpassarão uma núpcia da incorruptibilidade. A nossa comunhão espiritual. Olha só, vou ler mais uma vez, irmãos. A sabedoria da verdade imaculada realmente existe. Esta é a união espiritual entre os que provêm da mesma raiz mútria, a comunhão do qual transpassar-se-ão a núpcia da incorruptibilidade. Uma união espiritual, uma união de nosso Salvador Yahushua, uma comunhão uns com os outros. Louvado e exaltado o nome de nosso Pai Yahweh e do nosso Salvador Yahushua. Vou pular mais um pouco, irmão, para a gente não deixar muito grande o vídeo. Mas há vez outros, entre os quais pertence ao nosso número, que se chama bispo e também diácono, que se tivesse recebido, como se tivesse recebido de Yahweh, plena autoridade, esse se assenta-se na mesa, segundo a lei, nos primeiros lugares, são canais sem água. São canais vazios, não tem nada do Salvador. Tem até um poder, autoridade, mas não é do nosso Pai Yahweh. Porque são canais sem água, não tem nada. E por isso nós observamos e vemos que esta comunhão, eles não têm, meus amados, porque não tem a comunhão verdadeiramente. Eu vou ler um pouco, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui nessa passagem que fala. Essa aqui é muito importante, o falso ensinamento e a penitência. E no meio deles surgirão pessoas que regenerarão as minhas palavras, renegarão a minha palavra e o perdão dos seus erros, os quais caíram na obra de seu inimigo, pessoas que resgatei da escravidão e que se encontrava, as quais dei a liberdade. Esta nada mais fizeste os que adultera o verdadeiro perdão em nome de um morto, isso é, do Hermas, primogênito da injustiça, que a verdadeira, a luz existe e não seja visto pelos pequenos. Olha, vamos ver. Hoje nós vemos que, como fala, que leva o dentro para dentro de uma igreja e a prisão para o povo não tem o conhecimento da verdade, é que mostra que Hermas é o defunto que é adorado, que é Cristóvão Colombo, que é Ieso Cristo, que é Sérgio Borja, tudo isso colocado como se fosse o Salvador. Nós vemos isso, é tão importante para que nós venhamos a entender. Diz, a liberdade nada mais fizeram os que adulteram. Verdadeiro perdão, e em nome de um morto, isso é do Hermas,
primogênito da injustiça, para os que aqueles que querem seguir, que segue a Jesus, está seguindo a Hermas, é o primogênito da injustiça. Quem é o primogênito da injustiça? Terron. Por isso nós vemos cada vez mais que nós precisamos estar aos pés do nosso Salvador Yahushua para que nós venhamos prosseguir nesta caminhada, dia por dia, e a graça do nosso Pai seja com todos, amados e queridos irmãos.